tarde a todos. Declaro aberta a quinta reunião da CPI 001/2022, destinada a investigar possíveis irregularidades na administração pública do município de Assis, referentes à permissão de uso de um imóvel à empresa Sebastião Zucchi, por meio do decreto municipal número 8.698/2022. Convoquei a presente reunião com o objetivo de submeter à apreciação dos nobres membros o relatório apresentado pelo vereador Vinícius Cini. Antes de colocar em discussão o relatório, gostaria de lembrar os vereadores de que o prazo para encerrarmos os trabalhos está se esgotando, ou seja, no dia 27 de fevereiro de 2023, na segunda-feira, sendo a presente reunião o momento para definirmos o relatório final, que deverá ser lido em sessão plenária, de acordo com o regimento interno. Coloco em discussão o relatório apresentado pelo vereador Vinícius Cini. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, membros da comissão. Gostaria só de agradecer a parceria nos trabalhos. Acho que nós conseguimos elucidar aquilo que a gente tinha de dúvida. Tentei e busquei fazer um relatório baseado naquilo que foi dito e nos documentos que foram apresentados. Acredito que consegui, de uma maneira muito responsável, externar aquilo que nós captamos como informação. Nesse meio tempo, depois que eu encaminhei o relatório para a assessoria legislativa, algumas sugestões apareceram do vereador Gerson, o presidente também sugeriu algumas, não alterações, mas acrescentar alguns itens no relatório que eu gostaria de passar para o colegiado aqui para ver se nós deliberamos a favor ou contra essa ideia ou posições que o vereador Gerson apontou que se julga necessário fazer. Ele não muda em nada o relatório que eu encaminhei, ele acrescenta apenas algumas linhas para justificar eventualmente alguma coisa que ficou, digamos, um pouco obscura no relatório que eu fiz. Então, está disponível para vocês o relatório que eu enviei, as alterações que o vereador Gerson sugeriu para acrescentar esse texto de lei, e aí eu abro para discussão, eventualmente, de quem tem alguma ponderação a fazer, caso julgue necessário. Para que a gente tentar achar um relatório aqui justo, correto, né, para não ter nenhuma mácula ou nenhuma possibilidade de dizer que a gente está tentando fazer as coisas aí de maneira impositiva. Eu gostaria de mencionar e salientar que desde o início, quando foi se instaurado essa CPI, nós tínhamos o compromisso de buscar a verdade real. E eu creio que isso nós fizemos, né? Foram vários dias, foram trabalhos, oitivas, declarações ouvidas, muitos questionamentos, mas sempre pautando pela impessoalidade. E é isso que nós conseguimos com essa CPI instaurada, mantermos esse compromisso, que eu acho que é muito nobre por parte desta comissão. Gostaria de agradecer os membros da comissão, cada um da sua maneira pôde contribuir, em especial ao relator desta comissão, o vereador Vinícius Cini, pelo empenho, pela dedicação, pelo profissionalismo com o qual tratou a explanação, a execução desse relatório. Não é fácil, eu já estive nessa situação de relator de uma CPI, e eu sei o quanto dificultoso é exarar um parecer a respeito de um assunto tão importante que a população almeja, aí principalmente informações a respeito de um fato que chegou na Câmara, foi denunciado. Eu creio que o vereador Vinícius fez um excelente trabalho, né, dentro daqueles parâmetros que nós já discutimos aqui, já explanamos, da impessoalidade. Creio que ficou um relatório muito bom. E eu apresentei, sim, algumas alterações que são umas sugestões para incorporar, para incrementar um pouco mais
o excelente trabalho que o vereador Vinícius fez. Achei que são situações pontuais que eu coloco aqui no relatório como sugestão e gostaria que vocês, se tiverem alguma dúvida ou algum questionamento a respeito, fiquem à vontade. Mas, antes mesmo, gostaria de agradecer também a Natália, o Alisson, o Dr. Guilherme, por todo o apoio, a equipe, né, do Legislativo, da assessoria do Legislativo, que deu todo o suporte para que pudéssemos desempenhar um trabalho aí de extrema competência, né, e com muito profissionalismo. Então, a vocês também, Natália, Alisson, Dr. Guilherme, meu muito obrigado. Também a equipe da TV Câmara, que sempre cobrindo todas as sessões, transmitindo à população tudo o que acontece dentro do âmbito de uma CPI. A transparência, um dos princípios também que fundamentam a administração pública. Pela ordem, presidente, só para elucidar um pouco o que foi colocado, né, eu gostaria de ler as inserções daquilo que você mencionou. Lá na página 7, no parágrafo que começa, disse que não foi feita a licitação, né, e aí ele encerrava esse parágrafo para a concessão de tais serviços. Aí o Gerson solicitou que acrescentasse, não parece ser instrumento adequado para autorizar diretamente permissão, essa expressão nós estamos acrescentando, de tais serviços, pois carece de regramento devido para o procedimento formal e legal, de acordo com a lei de regência à época, não normatizando as necessárias justificativas e motivações essenciais para a autorização de exploração de serviços da área pública. Então, a sugestão é acrescentar esse texto. Aí na página 8, no parágrafo que começa com a expressão questionado sobre possível orientação, lá no final desse parágrafo, ele sugere acrescentar nesse ponto, mostra-se latente a infringência ao princípio da impessoalidade, mereciendo favorecimento. Eu encerro o meu parágrafo lá como forma de incentivo, e aí a gente acrescentaria essas duas linhas. Aqui na página 9, ele faz uma indagação referente à oitiva do senhor Sebastião Zucchi, perguntando se aquilo que eu mencionei acima tem comprovação documental, e aquilo que está mencionado foi exatamente aquilo que o senhor Sebastião Zucchi disse na oitiva dele. Aí na página, lá das conclusões, na página 12, o último parágrafo da folha, ele sugere acrescentar, haja vista não haver atenção principal e moral na utilização do bem público. Encerrava-se no meu relatório, independente se com dolo ou culpa, aí nós inserimos esse texto. Aí houve uma correção gramatical aqui na página 14, no parágrafo que começa com outro ponto, havia um erro verbal, aí se corrigiu para suportar. Aí no parágrafo seguinte, acrescentou-se a expressão, inclusive está comprovado que de fato da mesma, ou seja, da participação indireta do senhor secretário, e acrescenta no final desse parágrafo a seguinte expressão, ainda sobrepõe o interesse público em detrimento ao do particular, com agravante de receber recursos para execução de serviços, além da exploração da permissão de espaço público, com máquinas e homens da prefeitura, e por ser ato precário deveria ter o condão de prazo determinado, o que não se apresenta no presente ato. Então acrescenta-se isso, e lá no último parágrafo, no último parágrafo, eu encerrava o meu relatório dizendo público municipal e a sugestão do vereador Gerson é que se acrescente, em flagrante desrespeito ao meio ambiente que tanto discutimos no dia de hoje. E abre um novo parágrafo dizendo não devemos olvidar também, destacando que embora possa ser precária a permissão do uso do bem público, sendo um ato unilateral de administração pública, firmado através de termo e não de contrato administrativo, devem ser regidos pelas normas de direito público, em especial os princípios acima elencados, dando toda a publicidade e transparência e da finalidade a que o objeto se destina,
conformando-se ao que se espera de um ato perfeito. Então foram essas as sugestões do vereador Gerson, não muda em absolutamente nada aquilo que foi colocado em linhas gerais do relatório, apenas acrescenta essas expressões ou esses termos para, eventualmente, trazer uma explicação melhor daquilo que eu havia mencionado no corpo do texto. Pela ordem, presidente. Nós fizemos um estudo, do vereador Carlinhos também, relacionado a essa questão. Eu, no meu entender, posso dizer assim, eu não vejo o ato de improbidade administrativa com devida vênia. Eu não vejo o dolo, os elementos da improbidade administrativa decorrentes do dolo, do enriquecimento ilícito, do prejuízo erário. Eu vi nessa ação que a Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços, na contratação emergencial aí do seu Sebastião Zucchi, às vezes até no tão emergencial, uma questão de praticamente um afobamento, né, administrativo, no sentido de pegar um modelo rápido e fazer, porque senão a coisa ia ficar destombar para um dano ambiental até maior, porque não seria um colapso no sistema de coleta dos dejetos, dos resíduos sólidos que estavam ali, que pela política nacional de resíduos sólidos é responsabilidade do gerador, não mais do poder público. Né? Então, os geradores do resíduo sólido no município são os reais responsáveis pela destinação adequada do material. O problema é que nesse contrapé, e também pela Política Nacional de Saneamento Básico, nesse contrapé nós temos aí um impasse, né, da iniciativa privada, que não está preparada para esse tipo de negócio, né, que precisaria estar providenciando um modo operandi, um jeito de fazer, um jeito de arrecadar, uma tabela de preço, até essa coisa se acomodar, realmente seria uma coisa complexa. E até para você, enquanto poder público, no caso do Poder Executivo, estabelecer um combo de serviços e oferecer para o particular poder assumir essa responsabilidade ou colocar num edital licitatório, seria alguma coisa até meio de certa dificuldade no meu ponto de vista. Em virtude da ausência de dolo em causar prejuízo à administração pública, em causar enriquecimento ilícito e em causar dano ao erário, que não vislumbrei no curso da instrução aqui do nosso CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, eu vejo com muita ponderação, e sim, eu acuso a administração executiva, o executivo, no Poder Executivo, numa irregularidade administrativa sanável. Né? A recomendação que eu sugiro seria encaminhar, claro, também ao Ministério Público, cópias de tudo que está sendo apurado, mas que a administração do Poder Executivo regularize isso por meio de processo licitatório. Né? Eu acho que seria esse o principal, o escopo principal, porque da denúncia que veio para essa Casa de Leis, para a gente apurar a investigação, inicialmente seria uma cena do senhor Fábio Nossak, Ávila Nossak, secretário de Obras do município, ter em seu endereço uma empresa que teria recebido uma cessão de uso, aí, uma permissão de uso de espaço público, né? E teria talvez aí um conluio administrativo corrupto, no sentido de o secretário de Obras estar participando de algum esquema de enriquecimento perante a administração através de um serviço, uma concessão, exploração econômica de uma atividade. Isso no curso das oitivas que nós verificamos, eu não consegui vislumbrar, né? Não consegui enxergar dessa forma e eu não vejo aí este cenário de corrupção, de tudo que foi ouvido, de tudo que foi apurado na nossa CPI. Né? Então, eu parabenizo o trabalho do vereador Vinícius, o trabalho de toda a comissão, o vereador Fabinho, presidência do vereador Gerson Alves de Souza, Carlinhos Albertinho também, em todo esse processo de apuração. Parabenizo os servidores
dessa casa, que também tem se dedicado, se debruçado. Sugiro ao nobre relator a inclusão, não é, de outra medida a ser tomada, que seria, deixa eu verificar aqui, a conclusão do relatório nosso, que seria encaminhamento do Poder Executivo. Encaminhamento do item 2, na última página. Encaminhamento de cópia ao presidente do relatório Tribunal de Contas, São Paulo, parte de ciências residencializadas. Não, que seja recomendado ao Poder Executivo que proceda e conclua com urgência o processo de concessão de uso de área pública mediante processo licitatório e autorização legislativa, na forma que estabelece a legislação aplicável, para que alguma empresa possa explorar serviço privado de destinação de resíduos de construção civil e material inertes. No entanto, sempre com o dono do serviço público, por ser, no momento, uma medida que atenderá às necessidades urgentes dos geradores dos resíduos, o bem do interesse público, ou seja, dada outra alternativa, considerando que o processo de permissão de uso ainda vigente é excepcional, precário e transitório, né? Então, existe aqui, né, uma pretensão de incluir essa parte no relatório, e aí eu consulto os demais colegas para que a gente possa fazer essa consideração. Advogo nesse sentido por entender que é necessária a leitura, com certeza. Claro que os colegas têm a visão imparcial também nesse sentido, mas eu entendo que há uma irregularidade administrativa, né? E essa irregularidade administrativa não caracteriza dano ao erário, enriquecimento ilícito ou dolo, né, em causar prejuízo para a administração, mas sim houve de fato uma irregularidade administrativa sanável, que a gente pode exigir que o Poder Executivo sane esse problema, né, da licitação. Daí como eu voto? Bom, eu, enquanto relator, eu acato a sugestão do vereador Gerson e coloco para a gente deliberar a respeito dessas... Posso fazer uma só? Vamos fazer o seguinte, vamos por ordem. Vamos aqui votar as alterações que foram propostas? Pode ser, né? Pode ser, senhor presidente. O que vocês acham? Né? Eu acredito que a gente colocaria aqui, existe um relatório, pronto, que a Vossa Senhoria exarou. E eu estou propondo algumas alterações que o senhor acabou de ler aí. Todo mundo é favorável a essas alterações? Eu vou me resguardar na conclusão final desse ponto que eu apresentei. Então vamos fazer a votação dessas alterações. Vereador, o senhor vota a favor ou contra? Qual as alterações que eu estou propondo. De sugestão? Voto contra. Vota contra. Vereador Carlinhos? Também, Gerson, acompanho. Eu voto a favor. Vereador Fabinho? Voto a favor. Eu voto a favor. Então, 3-2. Então, serão mantidas as alterações. Pela ordem, presidente. Eu vou, então faço a apresentação de votos separados. Sim. Você vai fazer um voto, uma justificativa de voto, né? Não, é voto apartado. Passei a minuta para o Guilherme. Guilherme só vai adequar no formato oficial da Câmara e já estamos apresentando. Bom, considerando que já existe voto apartado, fica prejudicada a questão da inserção no relatório dessa sugestão do vereador. Então, eu rejeito a sugestão. E rejeito a sugestão do vereador Fernando Vieira para acrescentar o dispositivo que ele mencionou no relatório dele. Correto. Vereador Carlinhos? Eu voto a favor da gente incluir. Vereador... Voto a favor aqui? A favor de incluir essa sugestão. Voto a favor de incluir a sua sugestão. Eu voto contrário à inclusão da sugestão do vereador Fernando. Vereador Fabinho? Contrário. Eu também voto contrário, por quê? Porque eu acho que isso é um dever de ofício, justificando o meu voto, acho que já é um dever de ofício. Aliás, a administração pública nem deveria ter agido de forma errada, né? E isso mostra negligência, imprudência e imperícia, apesar de não ter havido dolo. Eu acho que essa sugestão até seria válida, mas é um dever da administração pública e já ter corrigido isso durante todo o trâmite processual. Então, acho que é desnecessário essa colocação dessa observação que o novo vereador Fernando Vieira propõe, porque já é um ato de dever de ofício
da administração pública adotar durante esse processo daqui para frente. Não precisa, acho que a CPI ensinar a administração pública como deve se portar e trabalhar. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de, com devida vênia, Sim. discordar de Vossa Excelência nesse sentido, até porque a pluralidade de obrigações do Poder Executivo é grande, né? Também nós, enquanto vereadores, temos muitas obrigações, muitas coisas a cuidar da cidade, e acredito que é uma situação nova, né? Que foi urgente, que pegou a gente entende a posição do secretário no sentido de ser pego aí de uma situação de notificação do CETESB, de fechamento do aterro, né? De talvez não saber como lidar na transmissão dessa obrigação perante a iniciativa privada, mas até o escopo da CPI não é esse. Até o relatório da CPI, quando foi lido no plenário, foi para verificar irregularidades relacionadas ao nome, né, ao endereço de correspondência do seu Sebastião Zucchi, estando na residência do secretário de obras. Bom, então... Eu vou ler Posso ler para o senhor? Pelo ar, presidente. Pelo ar. Eu acho que a gente está entrando numa discussão que não tem relação eu com só aquilo posso que a gente ler está a emenda eu acho que que está foi discutindo. justificada a instalação do CPI. Vou ler para o senhor. Eu acho que a gente está discutindo aqui a aprovação de um relatório, as coisas que foram apontadas dentro do relatório final do Dr. Guilherme. Eu acho que já Não, sim. se corroborou. Não, mas dentro das acho que é motivas. viável a gente ler de novo qual o objetivo que foi instaurada a CPI. Destinada a investigar possíveis irregularidades na administração pública do município de Assis, referentes à permissão de uso de um imóvel à empresa Sebastião Zucchi por meio do decreto municipal número 8.698. Então aqui fica tácita que a menção que se faz referente a possíveis irregularidades, né? Então não está específica a um ponto destinado, né? Que fique bem claro isso. Mais alguma objeção, alguma posição? Eu satisfeito. Só gostaria de pontuar, eu entendo que a pontuação é relacionada à apuração pelo Ministério Público. Isso claro, vai ter uma conclusão, vai ter um relatório, etc. O Ministério Público pode tomar providência, instauração de inquérito civil, pode instaurar eventual apontamento pelo Tribunal de Contas de irregularidade, pode ocorrer eventual ação civil pública, que eu acredito que não ocorra, até porque não caracteriza agora pela nova lei de improbidade administrativa, mas esse que o problema que eu vejo, né, à luz do direito administrativo. Né? A gente está vendo uma cena de irregularidade administrativa. E o conceito de irregularidade administrativa é aquele conceito de mera irregularidade administrativa. Quando a gente fala de irregularidade administrativa, é um ato administrativo sanável, corrigível. Não é uma coisa que causa penalidade. Né? Então, isso aí é a doutrina, a melhor doutrina de direito administrativo, Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, menciona essas questões sobre o conceito de irregularidade administrativa. Eu vejo que é uma irregularidade administrativa, né? Mas é a mera irregularidade administrativa. Não é um ato ilegal no sentido de causar prejuízo ao erário, causar prejuízo para a administração, é mais assim naquela figura. O encaminhamento para o Ministério Público, ok, né, nesse ponto. Mas eu preciso me manifestar, né, por isso que eu venho aqui também publicamente, através também da TV Câmara, pelas mídias da Câmara Municipal, me manifestar, né, não dormiria, não colocaria minha cabeça no travesseiro, não punindo qualquer administrador que seja de oposição, de situação, independente de circunstância política, até aqui me colocando até na condição de juiz, né, pelo mandato que exerço nessa CPI, né, no sentido de não considerar a gravidade como está explanado no voto do relatório. Mas, essas são as minhas Pela ordem, presidente. Eu coloco minha cabeça no travesseiro também de forma muito tranquila. Sim. Né? Eu acho que não é apenas algo sanável da administração pública. Eu acho que há uma ilegalidade quando você não cumpre o regramento jurídico, você
está cometendo um ato ilegal. Certo. Se existe uma lei que disciplina e você faz fora do texto legal, você está fazendo algo ilegal. Sanável, qualquer situação ilegal, ela se torna sanável a partir do momento que você obedece o regulamento jurídico. Sim. Então, no meu ponto de vista, a maneira precária que foi concedida o espaço para o seu Sebastião Zucchi sem prévia licitação é uma ilegalidade, por mais sanável que ela seja. Então, eu durmo tranquilo também. A recomendação para o Ministério Público e Tribunal de Contas é nossa dever e obrigação, e aqui ninguém está fazendo juízo de valor para culpar e punir ninguém. Não há menção de punição para ninguém. Se há alguma palavra punitiva no meu relatório, eu gostaria que o senhor levantasse para eu retirar, porque é apenas para elucidar os fatos que nós ouvimos nas oitivas e no documento que foram trazidos. Então, eu durmo tranquilo, com a minha cabeça também deitada no travesseiro, porque em nenhum momento eu quis punir alguém sendo de oposição à situação, mas foi um relatório de maneira isenta. Obrigado. Só para a gente se atentar, só a título pela amor ao debate, é que a ilegalidade, ela precisa ter uma sanção. Quando ela não tem sanção, ela não tem força normativa, ela não tem força cogente, né, de obrigar alguém. Mas, né? Quando ela tem uma força cogente, quando ela tem uma obrigação, ela estabelece uma pena, uma penalidade, uma multa, uma função normativa forte que exija do cidadão a fazer isso se não acontece aquilo, aí a gente tem praticamente uma normatividade vazia. Eu sei que não é o caso, mas qual que é a punição que você acha que então nós deveríamos constar no relatório para... Não vejo punição. Então não tem punição. Não vejo punição. não, pela ordem, eu acho assim, eu acho que quem faz se é punível ou não é o judiciário. E essa questão... Se vai ou não entrar com uma ação civil pública, inquérito civil, não cabe a nós mais. E essa questão... Isso aí é uma mera formalidade do Ministério Público. E essa questão do dolo e da culpa é muito subjetiva, né? A partir do momento que o administrador, o gestor, o administrador, ele conhece as regras, mas ele faz... não vou dizer assim... Ele faz mesmo sabendo que precisava ter feito algo anterior. Que precisava ter feito. Então, ele assume, sim, um risco. Sim. É a mesma coisa a discussão é ampla, né? A embriaguez ao volante, né? Todo mundo sabe que existe uma lei, que eu não posso dirigir embriagado. Mas, mesmo assim, eu dirijo embriagado. Ou seja, eu tenho ciência que existe uma lei, né? Mas, mesmo assim, eu assumo um risco. E nesse caso que ficou constatado aqui, apesar de não haver constatado, realmente eu acho que não houve a constatação do dolo, né? Do dolo. Mas ele assumiu o risco, porque ele conhecia porque é inadmissível um administrador público que conheça todas as regras que regem a administração pública, ele elaborar um ato, colocar em prática uma decisão sem conhecer a legislação. Eu acho que seria um tanto arriscado, né? Eu jamais faria isso. Tanto é que todas as minhas normativas, as minhas ações dentro da Câmara, eu procuro, se eu não tenho conhecimento pleno daquele assunto, eu procuro quem conhece, né? Para poder embasar todas as minhas atitudes, todas as minhas ações dentro da Câmara, ser balizada dentro do regime jurídico, né? Então, é só para... Mas aqui nós não estamos discutindo se teve dolo, se teve culpa. Nós estamos para discutir um relatório e se algum dos membros achar que esse relatório, de tudo o que foi apurado, não é a expressão da verdade, acho que essa é a questão. Olha, isso não é a expressão da verdade. Não foi apurado isso. Acho que esse é o momento, né, da gente extrair daqui de todo o trabalho que o relator fez, de todo o trabalho que nós fizemos, se diante de todas as oitivas, diante de todas as diligências que foram tomadas, o relatório, ele parte por um princípio que não condiz com aquilo que foi dito, com aquilo que foi apurado. Acho que esse é o principal
tema que deve nortear a nossa discussão aqui para frente. Bom, acredito que Dr. Guilherme, Alisson, Natália, alguma ponderação? Não, seria isso mesmo. Nesse momento agora é verificar o relatório que foi feito, se tem maioria. Tendo maioria, encerrou e é o relatório final. Se algum vereador quiser fazer um voto separado, né, conforme é o caso, não tem problema nenhum, está previsto no regimento. É isso. Pela ordem, por exemplo, Opa, só para claro. fazer um questionamento aqui, com relação à permissão ou não do uso, né? Na lei orgânica do município, eu não sei se atentou isso também, ministro, no artigo 2, a permissão poderá se incidir sobre qualquer bem público, será outorgado por tempo indeterminado a título precário, formalizado mediante decreto. Isso. Mas o ato anterior ao decreto, a permissão, é a licitação. Mas ela fala... A lei orgânica, ela... Tem duas coisas aí diferentes. Uma coisa é o bem público municipal. O bem público municipal, de acordo aqui com essa regra da lei orgânica, ele pode ser dado de precário através de permissão de uso. Com relação à permissão de uso, tem dois posicionamentos na doutrina. Um, exige-se que seja feita a licitação, e dois, não se exige que seja feita a licitação. Então tem dois Então tem posicionamentos, esses né? dois questionamentos. Tem duas posições. Prevalece que, mesmo no caso de permissão, precisaria de licitação, por conta do texto expresso da lei de licitação pública. Mas, de toda forma, o que nesse caso é importante é o seguinte: faz a permissão de uso do bem público, né, tudo bem. Só que, além disso, é feita a prestação de um serviço nesse bem público, que é a coleta de resíduos e as atividades correlatas, né, que são feitas através de uma empresa particular, no caso. Isso daí é um serviço do município, é uma titularidade do serviço do município. Ele pode delegar o exercício dessa atividade a um particular, conforme foi feito, só que para essa delegação, a forma correta de ser feita através de uma concessão de serviço público. Então, não é só a permissão de uso do bem público, certo? Só que também, além disso, está sendo feita uma atividade em cima desse bem público. Essa atividade, sob qual título que ela está sendo executada, não tem um título. Entendeu? Mais alguma ponderação? Satisfeito. Vereador Carlinhos? Não. Vereador Vinícius? Vereador Fábio? Satisfeito. Vereador Fernando? Não, tranquilo. Bom, já deliberado, né, através das votações, a respeito do que foi sugerido, através das alterações propostas por mim, encerro a discussão e solicito ao vereador Vinícius que faça as alterações que foram sugeridas e discutidas e aprovadas pela maioria e disponibilize o relatório para a posição de assinatura dos demais membros que se manifestaram favoráveis. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a reunião e agradeço novamente a todos pelo empenho, pela dedicação e pelo profissionalismo com o qual trataram o assunto aqui elencado. Informação com responsabilidade você encontra aqui.